Pode ir? E fala pra qual lado? Ah, ok. Beleza. 1, 2, 3 e... Estamos aqui com ele de novo, Pastor Lipan. Ela me ama. É que dá like, entendeu? Aí eu te trago de novo. Você só me usa. Eu tô te usando, lindo. E é o seguinte, a gente vai falar sobre filhos, porque a gente tem 2, um menino de 8 e um menino de 6. E a gente vai falar sobre isso, sobre... Não, ele tem 5 anos, Lari. Meu amor, ele faz daqui 2 meses. Tá, mas eu ele não tem 6, ele tem 5 anos. Eu já tô considerando. E saibam que é um homem falando isso, ok? Homens geralmente falam que... Ah, sabe quantos anos tem quando fala aniversário? Eu sei, ela não. Ai, era do mimimi, né, Pau. gente? Então vamos lá, continuar, depois a gente fala. Tá bom, depois a gente combina melhor sobre isso. Então é o seguinte, nós temos aqui algumas frases e a gente vai falar sobre elas. Por quê? Porque essas frases, na hora do grito, é tipo assim... Você não presta pra nada! Eu não sou teus amigos da escola! Eu não sou das negas! Essa frase, no caso, não pode falar. Não, então, a gente vai falar sobre essas frases. Tipo, coisas que você... é legal falar, ou então, não é muito bom falar. Legal. Então, se você tem filhos, ou sobrinhos, ou amiguinhos, ou... Vale muito a pena você saber que, como pai, a gente vai cometer erros, faz parte. Porém, esse vídeo ele não é um vídeo tipo assim, se você fez isso, acabou. Mas é um vídeo para você prestar atenção no que você fala, porque, biblicamente falando, as palavras têm muito poder. Sendo assim, a gente tem que refletir muito naquilo que sai da nossa boca. Como diz a Bíblia, tem que ser para edificar, tem que ser para jogar nosso filho para cima. Uma vez eu estava conversando com a minha psicóloga e ela falou o seguinte, ela falou assim, Lari, que eu tava em crise, né, que eu tinha errado com um deles, numa situação lá, e eu falei... Nossa, eu sou a pior mãe do mundo! Meu Deus, eu tô aqui e tal, pelo amor de Deus, me ajuda! Daí ela falou assim, Lari, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo vai errar, porque a gente é pecador, a gente é errado, a gente nasceu com isso, a gente vai errar, e infelizmente a gente faz parte da condição humana, né? E aí ela falou uma coisa que me deixou muito aliviada, ela falou, Lari, o problema de crianças que são hoje adultos, rebeldes ou adultos que traumatizados, não são porque pais erraram, mas é porque pais não consertaram, ou não voltaram atrás, ou não tiveram a oportunidade de fazer diferente. Esse vídeo vai de alguma forma, talvez se você erra em algumas coisas que a gente vai falar aqui, chegou o tempo então de consertar e você criar seu filho da maneira que Deus espera que você crie. É isso aí, bora falar sobre filhos. Então vamos lá, a primeira frase é: olha pra fulano, por que você não faz igual? É aquela comparação que pais muitas vezes fazem com os filhinhos alheios, com os... enfim. Essa frase é uma frase que merece um pouco de consideração. Qual tipo de consideração? Obviamente que nós não devemos colocar nosso filho em comparação no sentido de amor, de afeto, tipo, o outro é melhor que você ou algo do tipo. Porém, nós precisamos munir nossos filhos de referências. Portanto, quando nós de alguma forma apontamos para outro, a gente tem que apontar numa inspiração para o nosso filho, e nunca numa comparação para menosprezá-lo. Eu acho que o importante dessa frase é: pais, você não pode cobrar algo que você mesmo não ensinou. Então, Como que é? Turn off what? Próxima frase. Você está sendo muito parecido com Jesus. Diante dessa frase é muito bom saber que Jesus é o nosso padrão de ser e existir. Padrão ISO 9001. Exatamente. ISO... Trilhão 1001. Exatamente. Jesus é o padrão, ponto. A Bíblia diz que nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível. Portanto, Jesus é o padrão. Sendo o padrão, nós precisamos dar esse padrão para os nossos filhos. E eu admiro muito a Lara em relação a isso, porque é uma frase muito fofinha que ela fala pro Josh, pro Zion, quando eles acertam. Ela olha para eles e diz: filho, vocês estão se parecendo muito com Jesus, parabéns. Porque a partir do momento que você diz para eles, olha, aquilo que você fez é parecido com Jesus, eles já entenderam que aquilo é o padrão. Porque às vezes me vem muito à mente, você tem que ser parecido com Jesus, tem que ser parecido com Jesus, e lá. Quando chega na hora de você praticar, de você fazer, você muitas vezes não sabe, poxa, o que Jesus faria? Muitas vezes a gente usa essa frase em casa porque é uma referência, é um caminho que eu estou trilhando com eles e mostrando. Então, às vezes, o Joshua, cedeu o espaço. Esses dias eu estava comendo frango, coxinha de frango, tinha 3. Ele pegou 2 e deu uma para o Zion. Eu falei, qual é o jeito certo de se fazer? O que a gente deveria fazer? Ele foi lá, tirou da dele e deu para o Zion. Eu falei, não, Zion, pega. Eu falei, filho, você está muito parecido com Jesus. Mesmo que o Zion te devolva,
né? E a frango seja seu. Mas essa atitude é muito parecida. Então, das próximas vezes que ele tiver que compartilhar, dividir, enfim, abrir a mão, Entendeu o padrão. ele já entendeu qual é o caminho e com quem que ele deve se parecer. Isso é muito legal porque nós temos muita tendência a destacar os erros e não os acertos. Então, quando nós destacamos o acerto dos nossos filhos, nós não apenas estamos dizendo a ele, olha, aquilo que você fez é errado, mas estamos ressaltando o que é certo. Porque eu acredito que muita gente foi acostumada a saber o que é errado, mas muitos não sabem o que é certo. E, inclusive, pensam que existem mais coisas erradas para praticar do que coisas certas. Mas quando você olha para o Jardim do Éden, você percebe que existe uma multidão de árvores que poderiam ser comidas e apenas uma árvore que não poderiam ser comida. Portanto, existe muito mais possibilidade de coisas boas para serem feitas do que coisas ruins. Até porque existe uma diferença muito grande entre você não errar e você acertar. Parece que uma coisa é oposta da outra, mas não, é bem diferente. Acertar é outro caminho de não errar, simplesmente. Exatamente. Próxima frase. Eu não aguento mais você. Mas você fala assim, normalmente? Você fala? Não, eu não falo essa frase. Pelo amor de Deus, essa é uma frase que nunca você deve falar ao seu filho. Porque primeiro você foi chamada para suportar o seu filho e essa é a tua responsabilidade moral. Você deve amá-lo, respeitá-lo, educá-lo como sua responsabilidade. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Sendo assim, não existe essa coisa de eu não aguento, eu não suporto. O pai tem que suportar, tem que aguentar e, se necessário, tem que entregar a sua vida pelo seu próprio filho. Dizer isso, enfim, além de uma atitude errada do coração, e eu acredito que em última instância nenhum pai não aguenta mais o filho, nenhum pai amou tanto que não possa mais amar, e também eu não acredito que... O que eu não acredito? Eu fugi da linha de raciocínio. Muitas vezes o pai ou a mãe fala isso no desespero. Ah, não te aguento mais. Eu diria algo pra você, nunca fale algo que você vai se arrepender depois. Você aguenta ele, você suporta ele, porque eu sei que existe um amor profundo pelo seu filho, que Deus mesmo lhe deu pra amar, cuidar dele, e esse amor nunca vai acabar. Amor de pai e mãe. Não se culpe por sentir muitas vezes esse desespero e às vezes querer tal pau da barraca e fugir. Esse sentimento, ele vem porque nós somos humanos, a gente quer sair daquela situação. É normal, é comum, mas você precisa ter atitudes sábias nesse momento. E às vezes esse tipo de frase, ele vai ecoar na adolescência dele, né, enquanto ele for jovem e até quando ele for adulto, porque ele talvez a vida inteira escutou, eu não aguento mais você. Então ele se sente sempre uma pessoa que não é bem-vinda nos lugares. Isso aí. E aí se sente mal com tudo isso. Bora, outra frase. Não foi como planejamos, mas vamos tentar novamente. Eu acho que essa frase, o destaque dela está não é em tentar, não é, mas estar em nós. A criança ou o adolescente, ele precisa sentir que os pais estão junto. Não é uma vitória só da criança quando acerta e nem só uma derrota da criança quando ela erra. Mas nós estamos juntos. Talvez Família não foi. Time, né? Exatamente. Eu vejo quando eu estudo com o Joshua, a gente passa às vezes horas estudando, ele matemática mesmo, às vezes 3 horas com ele lá sentado estudando. Quando ele volta da escola, a primeira coisa, filho, quanto é que a gente tirou? Porque eu preciso saber, porque eu estudei com você, eu estou com você. Se você errar, eu estou errando com você. Se você acertar, eu estou acertando com você. Nós somos uma equipe, nós somos um time, e o erro do meu filho interfere em mim e o acerto dele também interfere em mim. Portanto, quando ele erra, nós erramos, e quando ele acerta, nós acertamos. Isso foi errado, mas eu continuo te amando. Talvez até eu continue te amando, a gente naturalmente não fica falando, mas você errou, mas eu continuo te amando. Mas a questão Mas aqui deixa eu contar uma história que é bem Ah. legal em relação a isso. Eu lembro uma vez que o Josh, ele era muito novinho, o Josh ele é muito emotivo, o Josh é incrível. Por Sensível. exemplo, hoje mesmo, ele tinha pedido pra mim fazer suco de caju pra ele ontem. E aí eu falei que faria hoje. E aí chegou o almoço, eu fiz um suco de maracujá, não fiz suco de caju. E aí ele olhou pra mim e falou, pai, cadê meu suco de caju? Eu falei, filho, eu não fiz. Aí ele foi pro cantinho, aí eu conheço já ele, sei que ele foi chorar, né? Aí ele foi pro cantinho chorar porque eu não havia feito suco de caju pra ele. Aí eu cheguei lá e falei, filho, papai prometeu que ia fazer suco de caju, eu vou fazer, o que eu prometi eu vou cumprir. E aí então eu fui lá e fiz suco de caju pra ele. E aí, há anos atrás, eu lembro uma ocasião que ele tava com um prato e ele derrubou o prato na cozinha, quebrou, prá! E aí ele olhou pra mim tipo desesperado.
Eu mesmo fiquei com medo de mim, olhando pra ele. Falei, nossa, quem que é esse pai que mata a filha? Porque ele olhou pra mim desesperado, como se tipo assim, agora eu vou pra cadeira elétrica, acabou a minha vida, minha história. E aí nessa circunstância aí, o Josh ficou muito atemorizado e eu lembro que eu cheguei pro Josh e falei, Josh, deixa eu te falar uma coisa, não é legal quebrar o prato. Você poderia ter prestado mais atenção e eu quero que você preste atenção mais uma vez na próxima ocasião. Porém, filho, deixa eu te ensinar algo. Eu sempre vou te amar. Não é porque você acertou, porque você errou que eu vou te amar mais ou te amar menos. Você é meu filho e independente dos seus erros ou acertos, eu te amo. E eu creio que o filho entender que ele tem segurança no amor dos pais é tudo que uma criança precisa ter para se desenvolver com autenticidade, com originalidade, em verdade. É sempre muito importante afirmar o seu amor pelo seu filho, mas também nunca menosprezar o erro dele. Muitas pessoas, para tentar demonstrar amor, acabam passando pano no erro. Não faça isso. É necessário você destacar o erro, mas também não deixar de lado as afirmações de amor, porque elas são fundamentais para a edificação de um filho maduro. Última frase. Você só incomoda ou não faz nada que presta. Pelo amor de Deus. Essa é uma frase que geralmente quando vem erro atrás de erro da criança ou do adolescente, às vezes dá uma vontade de falar, Poxa vida, quando é que você vai acertar? Quando é que você vai... e aí sai esse negócio do você somente, ou só, ou nunca, ou sempre. Essas palavras, elas acabam generalizando e tornando a criança um rótulo. Então talvez você errou nesse momento e eu quero que você mude. É diferente de você dizer, você só me incomoda, você só erra, você nunca muda. E isso faz da criança uma criança que não consegue acertar, porque se ela é sempre isso, ela não vai poder ser diferente lá na frente. Você acaba colocando uma condição, né? Isso é um erro grave de comunicação. Nesse erro de comunicação, você então estabelece um padrão de comportamento. A criança vai ter que se desvencilhar daquele padrão que foi estabelecido. E isso é muito difícil fazer. Muitas pessoas insistem em práticas porque foram convencidas de que elas são aquilo. Portanto, nós não podemos estabelecer esses rótulos pejorativos sobre as pessoas para que elas não vivam condicionadas a esses rótulos estabelecidos, mas que, pelo contrário, recebam um encorajamento para acertar. É isso! É isso aí. Encerramos por aqui. Espero que tenha te ajudado. Inclusive, se você tiver dúvidas, tiver algumas perguntas, poxa, lembrei dessa, lembrei disso, acontece isso na minha casa, faz o seguinte, eu vou fazer um combinado com você. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, eu vou pegar eles e na quinta-feira eu vou fazer alguns stories de alguns deles, né, que provavelmente vai surgir vários, mas eu vou estar respondendo na quinta-feira lá no meu story. Então, vai lá no meu Insta quinta-feira que eu vou estar respondendo. É isso aí, foi um prazer estar com vocês, espero que a gente tenha ajudado vocês aí, pais iniciantes ou talvez pais mais experientes, que vocês possam ter aprendido essas lições. E obviamente foi um prazer estar com a Lariquinha, Michi, Michi. e Mi Belisca. Te amo. Também te amo. Ai, Mônica.